Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Leão, do Fortaleza. Fortaleza conseguiu vencer, né, gente? No jogo que teve momentos e momentos, né? Momentos em que as coisas poderiam ser um pouco mais fáceis, né? Mas vamos combinar que foi uma partida importante, uma partida interessante, apesar da presença do Lucas Lima na equipe, que eu não entendi até agora o que aconteceu, por que ele entrou de titular na equipe, né? O Voivoda nunca descarta jogadores, né? A gente acha que ele descartou alguns, né? Exceção de Landázuri e outros, ele mostra que tá aí, né? De qualquer maneira, o Fortaleza conseguiu não precisar do desempenho bom de todos os seus jogadores para conseguir fazer uma partida boa e conseguir vencer o Coxa, né? Apesar de que também teve alguns momentos ali em que gerou um certo sofrimento para o torcedor que não era necessário, né? Neste vídeo, eu quero conversar com vocês também sobre as notas dos jogadores. Eu vou falar para você a nota de cada jogador aí, né? Nessa partida, o desempenho de cada um para que serviu como contribuição para essa vitória muito importante que coloca o Leão aí na zona de classificação Libertadores de América, né, gente? A tabela teve alguns resultados importantíssimos, né? Como a vitória, como é o resultado do São Paulo, o resultado do América também, né? O Botafogo venceu, mas nem tudo é perfeito também, né? Mas, de qualquer maneira, o Fortaleza precisava fazer sua parte. Se fizesse sua parte, por exemplo, no final de semana, vencendo o Galo, as coisas poderiam estar muito melhores do que estão neste momento, né? Era importante, era vital este triunfo também, porque na próxima rodada o Leão vai pegar o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar pelo título, vai jogar, por exemplo, para se conseguir vencer, provavelmente vai ficar com o título, a depender de alguns resultados da rodada. Então, o Palmeiras vai fazer de tudo para vencer essa partida, ou seja, é um jogo complicado para o Leão, que depois volta a ter jogo mais tranquilo. Mas esse jogo contra o Palmeiras é difícil. Então, essa vitória era importantíssima e o Leão conseguiu vencer. Entrou arrasando, detonando, indo para cima, fez o gol imediatamente. Depois começa a ceder um pouco mais a bola, começa a estabelecer um controle diferente sem a bola. E curiosamente, embora o Coxa tenha terminado até um pouco melhor do que o Fortaleza no primeiro tempo, a gente percebeu que o Coxa não levou muito perigo, né? O Fernando Miguel não conseguiu fazer grandes defesas, ou, enfim, não foi muito importunado. O que significa isso? Significa que o adversário pode ter perfeitamente a posse de bola e pode ter perfeitamente muitas ações ali no campo de ataque. Se ele não leva perigo, então ele não está conseguindo ter controle do jogo. E o que aconteceu no primeiro tempo foi justamente isso. O Leão mandou na partida, mesmo que no final do primeiro tempo, né, a equipe do Coxa tenha tido muito mais a bola e muito mais ações ofensivas do que a equipe do Fortaleza. No segundo tempo, o Guto faz algumas alterações que, na minha opinião, muda a equipe do Coritiba para pior, né? A equipe fica um tanto quanto exposta, com 3 atacantes, linha de 3 no ataque, contudo você perde jogador, perde combate no meio de campo, perde também combate, perde também eficiência nas transições defensivas, né? E o Fortaleza soube se aproveitar disso para fazer ali para fazer o seu segundo gol, né? Evidentemente que tinha perdido já no primeiro tempo um gol, o segundo gol que o Galhardo tinha perdido, pênalti. É importante a gente pensar o seguinte, gente. É vital que uma equipe tenha cobradores de pênalti definidos pelo treinamento. E não por essa história do Voivoda de que bate quem tiver mais confiança. Quando o treinador fala isso, eu preciso dizer que ele está errado. O Voivoda está errado, né? Porque, na verdade, quando ele fala, bate quem tem mais confiança, é porque não tem treinamento. E a cobrança de um pênalti pode decidir muita coisa no futebol. Então, é muito importante que alguns batedores façam treinamentos. O Voivoda tem que falar, olha, o batedor vai ter que definir, vai ser definido a partir do resultado da eficiência em cobrança de pênalti. Então, alguns que querem ser os cobradores vão para as cobranças, aquele que for melhor virar o cobrador oficial, o segundo cobrador, o terceiro cobrador. Mas deixar para cobrar aquele que está com mais confiança pode dar no que deu. A gente viu claramente que o Galhardo não treina pênalti, né? Ele chutou de qualquer jeito. Não é um jogador que treina para bater pênalti. Então, o treinador tem responsabilidade sobre isso, precisa corrigir este ponto também. As coisas foram melhorando no segundo tempo, quando o Voivoda demorou demais, de novo, né? E fez suas substituições, né? Colocando, por exemplo, o Eccles, entrou muito bem na partida, e tirou o Lucas, né, que estava parecendo uma lesma dentro de campo, né? Então a coisa melhorou um pouquinho de figura, né? E o Fortaleza melhorou, teve ali, mesmo com as ações ofensivas do Coxa, a gente percebeu que o contragolpe saiu com muito mais facilidade, tinha mais gente eficiente em campo para gerar esse contragolpe. Um deles é o Romarinho, que entrou muito bem no jogo e foi um dos responsáveis também pela melhora da equipe a partir das alterações do Voivoda, né? Então, essa vitória foi vital. A equipe, no fim das contas, jogou melhor do que o Coxa e mereceu este resultado. Acho que ainda tem alguns momentos em que o sofrimento acontece e ele é desnecessário. E isso acontece também pelo seguinte: o Fortaleza dá a bola para o adversário, né, e joga retraído, marcando muito bem. Só que o plano do contragolpe nem sempre tem sido muito bem executado. Os atores, né, para interpretar esse tipo de jogada nem sempre estão em campo ou estão bem dentro de campo. E é isso que está acontecendo, né? Esse passe que sai aí, o lançamento, o passe e tal, para gerar esse contragolpe, nem sempre tem sido eficiente, né? E isso acontece porque a gente não tem meio-campistas ali jogando na equipe também, né? Isso acontece também porque a gente não tem sempre jogadores com a velocidade necessária para fazer esse tipo de
de jogada, né? Tá, o Moisés é um jogador de velocidade, mas não é muito, né? Pedro Rocha é esse jogador, mas vamos combinar que não foi bem na partida, as bolas não chegavam para ele e ele também não conseguia partir do campo de defesa para chegar no campo de ataque com eficiência, associando eficiência e também rapidez, né? De qualquer maneira, terminou melhor do que o seu adversário e acho que mereceu a vitória nessa partida. Falando aqui agora, por exemplo, o Fortaleza teve 14 finalizações nesse jogo, gente, contra simplesmente 16 do Coxa. 7 pro gol contra 7 do Coxa. Agora, foi muito melhor. Não pareceu que o Coxa perturbou tanto assim. Agora, vamos combinar também que o Fernando Miguel fez algumas defesas importantes ali, foram um dos destaques da partida. Vamos às notas, então? As notas dos jogadores. Fernando Miguel, para mim, foi decisivo. Né? De 0 a 10, eu dou um 8 para o Fernando Miguel. Para mim, fez defesas importantíssimas ali. Não teve culpa no gol. Então, acho que fica com nota 8. O Tinga, para mim, errou muito hoje, né? Tá errando, não estava bem, tempo de bola não estava legal. Né? Teve alguns momentos bons e ruins, ele fica com nota 6, né? Marcelo Benevenuto, eu dou nota 6,5 para ele. Também teve alguns acertos, alguns erros, algumas precipitações. Brits, mal no jogo. Teve alguns momentos bons, mas em alguns momentos decisivos ele foi mal. Inclusive no gol, né? Ficou reclamando de falta, foi batido ali no lance. Não foi bem no jogo, não teve uma jornada tão boa como em outros momentos. Ele vai ficar com nota 5,5 aí, na minha opinião. Júnior Capixaba bem na defesa, ainda tem algum ponto de afobação? Tem, mas que jogador, né? Como ele melhorou no Fortaleza, bem também no ataque, autor de 2 gols, para mim vai ficar com nota 9, Júnior Capixaba, 9, é isso mesmo, né? Lucas Sacha não tem nota, saiu rapidamente, né? Caio Alexandre, acho que com 7,5, teve momentos importantíssimos no jogo, alguns momentos em que poder se antecipar também, cortar, frustrar a linha de passe, não conseguiu fazer, então vai ficar com nota 7 aí. Pedro Rocha, altos e baixos, né? Alguns momentos bons, alguns momentos ruins. Agora ele precisa treinar, por exemplo, quando ele chega na cara do gol, o que ele tem que fazer? Precisa parar de ficar em desespero e arrematar melhor, né? Ele vai ficar nessa partida com 6,5, né? Lucas Lima, para mim, muito mal no jogo, né? Mal mesmo, vai ficar com nota 5. 5, e olha que estou sendo bem generoso aí com o Lucas Lima, que, enfim, na minha opinião, atrapalhou muito a equipe hoje. 5 para o Lucas Lima, para ser muito gentil, até porque a equipe ganhou hoje esse jogo, né, gente? Moisés também vai ficar com 6, não teve bons momentos, também não foi acionado devidamente, muitas vezes esteve muito atrás, né? Aí é covardia também esperar que o Moisés parta com a bola da lateral, aí não vai funcionar, né? Thiago Galhardo, também tendo bons e maus momentos, perdeu o pênalti, que chutou muito mal, para mim vai ficar com nota 6, apenas nota 6 nessa partida para ele. Robson sem nota, se entrasse no jogo, no começo do jogo, provavelmente não teria uma nota tão alta se tivesse jogado como jogou na última partida. Né? Romarinho, para mim, entrou muito bem. Né? Vai ficar com nota 8. Foi o autor ali de um gol, acelerou muito ali contra a golpe do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu ter transição, inclusive partindo do campo de defesa com o Romarinho. Muito bem, Romarinho. Para mim, nota 8 para o Romarinho, tá? Zé Wellison, mal, gente. Mal no jogo. Zé Wellison tá muito mal. No segundo tempo melhorou muito. Tá? Perto do que foi o primeiro tempo. Ainda assim, para mim, decepcionante o Zé Wellison, né? Não tá conseguindo chegar, não tá conseguindo cobrir, chega sempre fazendo falta. Por que ele chega em encosta e faz falta? Porque ele chega atrasado. Ele tá chegando atrasado sempre. Qual é a condição física neste momento do Zé Wellison? Parece que ele não tá muito bem, né? Mal, fez alguns passes bons ali no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi horroroso, foi para esquecer. Segundo compensou um pouquinho, mas foi mal na partida para mim. Vai ficar com nota 5,5, né? O Silvio Romero entrou, eu vou dar uma nota aí, 6 para o Silvão, porque ele não atrapalhou e quase faz ali um gol, acaba gerando a expulsão de um jogador, vai ficar com nota 6. E o Hércules, para mim, entrou muito bem. Né? Eu fico pensando, por que ele estava no banco e o Lucas Lima de titular? Não dá para entender. Para mim, ele vai ficar com nota 7,5, o Hércules. Então é isso, Fortaleza conseguiu vencer. Muito importante essa vitória. Não, na próxima partida vai enfrentar um adversário aí muito complicado, então essa vitória era importante também por causa disso. Agora, o Leandro Pici está na zona de classificação, meus amigos. A próxima Libertadores de América. É isso.